Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Estamos começando mais um Baú de Voto. E hoje, o nosso Baú de Voto vai ser um pouquinho diferente. Quem está aqui conosco é uma pessoa que já veio aqui, só que ele escreveu um livro, acabou de lançar um livro sobre a história de Votuporanga. Então nós vamos relembrar a história de Votuporanga através do livro que ele escreveu, tá? Então nós vamos conhecer a história de Votuporanga e definir aí algumas dúvidas que a gente tem, algumas curiosidades. Então quem está aqui conosco é o Diogo Vicentini. Diogo, obrigado por ter vindo. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, bater um papo com você sobre a nossa Votuporanga. Então, o livro, na verdade, é esse daqui, ó. Ele acabou de lançar, depois de um século de pesquisa, anos e anos pesquisando, aí a Fundação Educacional, né, A Fundação mandou editar o livro, né, patrocinou a edição do livro, e está sendo entregue. A primeira combinação, exigência minha com eles era o seguinte, que esse livro fosse entregue para as 42 escolas que existem aqui em Votuporanga, tanto particular como do Estado, né, para que tenha na biblioteca, e a gente está torcendo para que entre também como matéria, dentro da matéria de história, né, e se fala um pouco da cidade de Votuporanga, para a moçada, para a meninada, ficar sabendo que Votuporanga existe desde 1937, né? Porque a juventude é assim mesmo, tudo que eles imaginam hoje começou ontem, né? E não começou ontem, começou há muito tempo atrás, né? E eles não têm a mínima ideia de como que se vivia. Exatamente, como é que se vivia aqui e tal. Então, é importante que esse conhecimento, porque a história fica aí, ela vai ser passada depois de pai para filho, né? E eu pretendi deixar essa história escrita. Pode ser complementada, lógico que pode, e seria interessante ser complementada, ser mais detalhada até, mas está aí... Não, e atualizada. Atualizada, e está aí o principal da história nossa antiga, está aí, todo nesse livro aí. Você sabe, o Diogo, quando eu escrevi aquele primeiro livro, que você me ajudou muito, sobre o Votuporanga, um dia eu fui de escola em escola também, e deixei alguns exemplares para cada escola, biblioteca, na fundação, enfim, nos lugares, porque eu acho que as pessoas precisam ter lugares, né, onde eles podem ir lá e consultar, né? Lógico. E saber a história de Votuporanga é muito importante, Tanto é que quando eu ando na rua e as pessoas falam desse programa do Baú de Voto, as pessoas falam, nossa, eu não sabia disso, olha a história de fulano. Então. Quer dizer, nós estamos vendo a história de Votuporanga, né? Exatamente. Isso é exatamente. Bom, Diogo, vamos começar aqui pelo início. Aqui você traz um mapa, na verdade são dois mapas, aqui o mapa, onde você define quem estava aqui, é isso? Não, isso aí é o seguinte, essa região nossa do Noroeste Paulista foi praticamente a última fronteira de desbravamento do estado de São Paulo, né? E aí você vê aí nesses mapas do estado de São Paulo, do Instituto Geográfico, né? Que em 1874, praticamente 50 anos antes, praticamente isso aí, da inauguração de Votuporanga, eram considerados terrenos desconhecidos e terrenos habitados por índios, né? Nesses dois mapas que está aí. Então você veja bem que Votuporanga acabou sendo também a primeira cidade daqui para o fundo, né? Só tinha naquela época Aparecida do Taboado, que era na divisa, e era um porto, né, no Rio Paraná, mas dentro do estado de São Paulo, nessa linha nossa, Votuporanga foi a primeira. Então aqui teve índio. Teve índio. Eu não consegui levantar exatamente quem eram esses índios, né? Não consegui chegar numa conclusão, mas está aí registrado num documento oficial do Brasil, né, do estado de São Paulo, que era terreno habitado por índios. Inclusive, teve uma professora aqui que estava falando que ali
no São Cosme, no Propovo ali, naquela região ali, foi inclusive já encontrado pedaços de peças de cerâmica produzido por indígenas. Então, inclusive ela até falou que ali só tem nome indígena, e aqui na nossa região, porque é uma maneira da gente pedir desculpa para os índios que nós exterminamos, né? Então fica todo mundo com o nome de índio. Aqui na proximidade aqui, o que tinha mais detalhe de índios seria na região aí de São Francisco de Sales, não, ali em Minas, aqui Minas, na divisa nossa aqui, né? São Francisco, ali teve até um seminário depois, tal, é uma história bem interessante. Lá está mais detalhada a presença dos índios ali no Rio Grande, né, na margem do Rio Grande. Bom, depois aqui você já começa falando da posse à escritura. Então, o Dom Pedro II, ele fez a lei, né, para que se regularizasse a questão agrária e tivesse que ter escritura nas áreas. Aí a gente passou a ter mais informações, mais domínio também, quem é que estava por aqui, de quem que eram as propriedades e tal, né? E passou a regularizar essa questão. Porque antes disso você vendia a posse, né? A posse era mais ou menos demarcada, mas não tinha a garantia da escritura. O Diogo, a gente sabe que tiveram grileiros por aqui, que vieram antes, inclusive, né? Tomaram posse. Teve muita gente que pagou a sua terreno 2 vezes, né? Essa região aqui, o nosso sertão, já era uma região meio cobiçada pelo pessoal que aqui era um lugar novo, né? Vieram muitos desbravadores antes de Votuporanga nascer. A questão de grileiro possivelmente tenha havido aí, mas o que houve e chamou atenção foi logo após a venda das áreas pela Teodoro Willi, né? E o governo confiscou os bens das empresas alemãs, japonesas e italianas por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Até alegou que os bens serviriam para cobrir as despesas do afundamento de navios brasileiros e tal. E nesse intervalo, que ficou praticamente sem dono, né? A empresa era alemã, passou para o Banco do Brasil, apareceram alguns grileiros aqui. Nessa hora, as terras já tinham sido vendidas, os lotes de cidade, e eles fizeram muita pressão, muita gente apavorou, eles alegaram que a terra era deles, então, para não perder, alguns pagaram 2 vezes a área. Depois que entrou a defesa tal em cima disso e foram pesquisar, acabaram vendo que esses grileiros tinham a cobertura de um juiz de Monte Aprazível, que acabou perdendo o cargo. Mas aí, daí para frente, ficou regularizada as áreas aqui. Eles não tinham direito, mas usavam a força, até a própria captura, né? Que era uma polícia do Getúlio e tal, fazia pressão e as pessoas acabaram pagando. Mas quando começou o loteamento aqui, né, houve um alvoroço na região, né? Assim, foi um sucesso, né? Foi um lançamento de grande sucesso, né? Então, porque isso aí nós já tivemos oportunidade de ver. As áreas aqui da fazenda chamada na região Marinheiro de Cima foram compradas pelo Schmidt, né? Francisco Schmidt, um alemão que foi considerado o rei do café e morava em Ribeirão Preto. Possivelmente, ele teria comprado essa área aqui com o anúncio que sairia uma estrada de ferro nessa região. Teria uma valorização muito grande. São parentes. Existe registro de quem era essa terra que o Francisco Schmidt? Tem aí a escritura no livro aí de quem que ele adquiriu essas terras, né? E o café teve problemas diversos com o café, um excesso de produção, que houve a queima do café, né? O problema em 1918, em 1929 a quebra da Bolsa de Nova York. E o café entrou num período de decadência, de preço, né? E o Schmidt devia para a empresa Teodoro Willi.
né? E ele faleceu em 1924. Os filhos dele assumiram e em 1936 eles acertaram as contas com a Teodoro Willi e deram essa área em dação de pagamento para Teodoro Willi. Teodoro Willi era uma empresa alemã exportadora, tanto de café como de outras coisas, mas principalmente do café. Não plantavam café, então eles mandaram para cá alguns engenheiros, criaram uma empresa chamada Empresa para Retalhar Terras, e eles chegaram por aqui, mediram a fazenda, dividiram em lotes menores de 50 alqueires, né? E aí começou a surgir a região, começou a ser anunciada como uma região próspera, com boas terras para o café e tal, e houve esse crescimento e o surgimento do patrimônio de Votuporanga. E muita gente que veio para cá, não eram pessoas ricas, né? Não eram muita gente. Eram trabalhadores que vieram desbravar aqui, né? Eram trabalhadores. Tanto que a Teodoro Willi, ela limitou aí a 50 alqueires cada lote, porque na época eles analisaram o seguinte, que como havia tido as dificuldades com o café, os proprietários estavam descapitalizados, mas os meieiros, parceiros, né, que eram na maioria italianos, espanhóis, esses aí sempre seguraram, sempre foram seguros, né? E um dinheirinho eles deviam ter. Então as terras não eram caras, e esse aí foi o público que veio para cá. Também devia ter facilitado o pagamento também. Ah, facilitado, era dividido. Aí tem até um anúncio aí no livro da venda de terras, né? Era bem dividido. Senão não tinha condição dos caras comprar. Não tinha. Não tinha. E segundo um dia, o Valdeci Bortolotti falou aqui que o pai dele pagou 2 vezes, o pai e o avô dele pagou 2 vezes a terra. Ele falou que a terra era muito barata também, né? A terra era barata. Até, para você ter uma ideia, tem citação aí do livro, e isso aí é sabido por quem é da área rural, que as terras eram bem baratas, né? Tinha negócio de trocar uma mula por uma chácara, por um sítio, cachorro com espingarda por um sítio, né? Porque o que eles precisavam do animal bom de ferramenta, né? Para eles valiam muito ter esse animal de ferramenta. E a terra valia muito pouco. Então tinha uma reata de carroça, de cavalo, trocava por um pedaço de terra, que era praticamente a moeda, não tinha dinheiro na mão. E isso fez com que Votuporanga, de modo geral, tenha bastante propriedades pequenas, né? Bastante Exatamente, sítios, né? Nós temos aqui praticamente mais de 90% de pequenas propriedades, aqui na região de Votuporanga, né? Aqui já tem a reforma agrária, né? Já tem. São pequenas propriedades, nós temos aí, há pouco tempo atrás, não sei se hoje já dividiu, mas há pouco tempo atrás que eu fiz o levantamento aí, nós tínhamos aí 4 ou 5 propriedades acima de 100 alqueires só. O resto é tudo... Tudo área pequena. Tem muito sitinho aí, sitinho. Isso eu falo recente, né? Agora, na época era tudo pequeno. Mas até hoje, tem muito sítio aí de 20, 25 alqueires. Muito, até de menos. De 5 alqueires, né? Tem um documento chamado Lupa, que é feito pela Casa da Agricultura, que relata isso aí perfeitamente. Você só vê pequenas propriedades aqui, né? É bem diversificado também a produção. Não, e outra coisa, por exemplo, aqui o Mastrocola, que era mais de 100 aí então, já está loteando, vai virar... Está voltando a lotear, quer dizer, ele chegou por aqui, compraram áreas menores, fizeram uma área grande e já está voltando, a pequenas propriedades. Pequenas propriedades. Ô, Diogo, toda vez que a gente começa lá da história, a gente lembra da Vila Carvalho, que é muito mais antiga que Votuporanga, né? E como é que foi a Vila Carvalho? Como é que surgiu a Vila? Por que surge um lugar, um sertão? Porque o seguinte, a Vila Carvalho, era um ponto de pouso de boiadeiro na estrada boiadeira, né? Que vinha do Mato Grosso para cá, para São Paulo, e ali era um ponto, né? Era uma fazenda, uma parte da fazenda, esqueci o nome agora, mas vou lembrar daqui a pouco. E o Felício Carvalho veio da região de Barretos, em 1918,
e comprou essa fazenda ali, né? Em 1924, ele fez... A gente até imagina que ele comprou também por causa da ferrovia, que vinha a ferrovia para cá, ia ter a valorização e tal. Em 1924, ele doou 8 alqueires para a Mitra Diocesana de São José do Rio Preto, né? Da Igreja Católica, para fazer ali uma vila. E ele é que pediu que a vila chamasse Vila Carvalho, né? Ele deu uma área para a igreja, deu mais uma área para o... Que hoje é a Vila Carvalho. Hoje é a Vila Carvalho, que era um ponto de boiada. Mas um ponto de boiada que vê os boiadeiros, ali tinha muita briga, muita bebida, muita coisa. Então já era meio conhecida como um lugar de... Perigoso, né? De frequentar. Mas a Vila Carvalho veio depois de 24, quando foi doada a área. Eu não sei se tem se tem alguma coisa a ver, mas eu lembro que eu li uma vez o relatório que foi feito na inauguração do Votuporanga. Então tem uma hora que diz que vieram pessoas da Vila Carvalho, deram tiro para cima. Isso. Né? Eles andavam armados como se... Foi no lançamento da Fundação do Patrimônio, né? Quando terminou a festividade, ninguém tinha ali foguete nem nada, mas todo mundo estava armado e atiraram para cima, fizeram um barulho danado lá no lançamento de Votuporanga. Ô Diogo, existe uma explicação lógica? Porque é o seguinte, a Vila Carvalho era um ponto, porque ali tinha água, né? Tinha o córrego lá. Por isso que era um ponto de parada. Um ponto de parada e tem que ter água para os animais e tal. Por que o Votuporanga não começou ali e veio começar aqui, num lugar onde não tem água tão perto? Porque lá era uma propriedade chamada... Não era da Teodoro Fazenda Viradouro, né? Da ferrovia para lá. E aqui, os alemães fizeram na terra deles. Eles tinham comprado uma área que hoje seria da linha de ferro até no Cachoeira dos Índios. Quer dizer, na compra da coisa, a Vila Carvalho estava fora. Então eles fizeram na área deles. Né? Eles fizeram o patrimônio porque esse patrimônio foi provocado pelo Pascoal Albanese, que era um tanabiense na época. Era uma pessoa chamada de letrada, né? Que eles falavam. E ele estava orientando os alemães, ele que arrumou os peões, tudo para medir as áreas, dividir e tal. E a dificuldade seria o seguinte, aqui era muito sertão. Então ele propôs para os alemães que doassem uma área, que ele chamava de patrimônio, né? Para que ficasse uma pequena vila, uma farmácia, uma padaria, uma escolinha. Isso aí ajudaria bastante na venda. Então eles fizeram na área deles. Procuraram o lugar mais alto, foi aqui onde a Igreja Católica, né? A matriz, né? Para poder fazer o lançamento da área. E pegaram um lugar... Não tem água, mas já... Quer dizer, que a Vila Carvalho era do vizinho. Será que se a Vila Carvalho tivesse virado uma cidade grande, a rivalidade seria com a Vila Carvalho e não com Fernandópolis, hein? Porque... podia ser, mas o único problema que a Vila Carvalho teve foi ficar fora da ferrovia. As cidades que ficaram fora da ferrovia são as menores cidades que nós temos na região, né? Sim. A ferrovia é o grande provocador do desenvolvimento. Com certeza. Bom, já que nós estamos falando em água, por que nós temos o Córrego do Marinheiro, Marinheiro de Cima, Marinheiro se não tem mar? Onde vai ver esse marinheiro? Então, é uma coisa que a gente pensava. Por que tanto São João do Marinheiro, Santo Antônio do Marinheiro, Marinheirinho, Marinheirão, Marinheiro de Cima, tal. E a gente sempre pensava isso. Não podia ser um marinheiro do navio, né? Não. Pela distância que a gente estava, tal. E aí, nós pesquisando, nas pesquisas, eu achei um discurso feito pelo capitão Almeida, prefeito de Votuporanga na época, quando o Rotary Club recebeu o rótulo de Rotary Internacional, e ele disse o seguinte: nesse dia, nós estamos plantando a árvore símbolo, que seria um marinheiro, mas só que não fala onde. Mas aí chamou atenção, uma árvore chamada marinheiro. Nós fomos pesquisar, também fui até na CAT, lá em Campinas, para ver se essa região era a região da árvore marinheiro.
E isso se confirmou. Eles deram para a gente um livro onde tinha lá característica da árvore, a semente, a folha, tal. E o pessoal aqui da Casa da Agricultura se propôs a procurar, e um dia chegaram na prefeitura com galho da marinheiro, com semente da marinheiro, achamos o marinheiro aqui em Alves Florencio, em Américo de Campos, uma árvore marinheiro, que é a que tem a fotografia aí no livro. E depois, você conhecendo a árvore, nós descobrimos uma porção aqui na região e aqui dentro da cidade mesmo. Tem algumas casas aí que a árvore de frente é uma árvore marinheiro. E me parece que tem bastante mesmo, né? Você entrando aí pelo... Mas tem vários. Era a região. Era uma região. Aí perguntaram, até não está no livro, porque vem depois as perguntas também. Mas por quê? E o que tinha essa árvore marinheiro? Aí nós fomos dar uma pesquisada no pai dos burros, o Google, né? Do Dr. Google. E vimos o seguinte, que a ligação está o seguinte, porque essa madeira era usada para fazer navio. Era uma boa madeira para fazer. Uma coisa que não tem no livro poderia ter, né? Se a gente tivesse descoberto antes. Sei. Mas talvez venha daí o marinheiro, porque estava no navio, né? Sei. Ô Diogo, e quando teve a missa, a inauguração, claro, tinha que ter uma missa. Veio um padre, da onde é que ele veio? Padre Isidoro, eu não lembro exatamente de onde ele veio. Era da região aqui. Era da região. Mas né? ele tinha ligação com Alves Florencio, né? Com a igreja de Alves Florencio. Tanto assim que a ata de fundação está registrada no livro tombo da igreja de Alves Florencio, né? Então, Votuporanga tem uma característica muito diferente da cidade. Ela tem uma certidão de nascimento, né? Sei. Eles fizeram a ata no dia, registrando todos os acontecimentos, quem é que estava aí, quem era a autoridade, o que aconteceu. Aconteceu a primeira missa, quem rezou a primeira missa, depois teve um churrasco. E essa data está aí no livro, que é a fundação do patrimônio aí. Então, quer dizer, a igreja aqui na região, a sede, não sei se é assim, sempre seria Alves Florencio. Era. Aqui era encarregada desse fundo aqui. Ô Diogo, eu estou vendo uma foto aqui, que eu coloquei no meu livro também, e até hoje a gente fala que é essa foto onde aparece a sede e tem uma bandeira nazista. Exatamente. Né? Então, os nazistas estiveram aqui e tal. Quer dizer, na verdade, quando foi fundado o Votuporanga e tal, o governo alemão era nazista. Era. E como a empresa era alemã, eles então colocaram, não é um negócio. Exatamente, foi isso aí. Porque não é que Votuporanga tinha nazistas. Não tinha arrebentado a guerra. A guerra foi em 39, né? Isso foi em 37. Mas a empresa era alemã, né? A empresa era alemã. Inclusive, um dos participantes da empresa que esteve aqui no dia da fundação era um cônsul alemão. Acho que está nessa foto aí embaixo, me parece. Aqui embaixo. Um cônsul alemão que esteve envolvido na questão de espionagem também, mais para frente. Mas até nessa data do estouro da guerra, o alemão aqui era muito bem visto pelo governo brasileiro, que demorou até para decidir a entrada na guerra, porque em diversas regiões onde os alemães estavam instalados, eles investiram em teatro, investiram em cultura, eles tinham uma participação importante em empresas alemãs, né? E o Getúlio ficou meio balançando na entrada, na questão da guerra, e com o afundamento dos navios, ele acabou decidindo para ficar contra o eixo, né? O eixo era chamado o alemão, os alemães, os italianos, os japoneses. Chamavam o eixo que tinha. E disso o Sebastião, também de Tanabi, né? Que quando eles chegaram aqui, eles foram até na sede da fazenda, beber água, coisa e tal, foram lá ver onde era. E tinha uns repórteres também de fora, né, de Rio Preto principalmente, de fora, que assustaram de ver a bandeira nazista, porque o barulho da guerra já estava começando, né? E o nazismo já estava... Exatamente, já chamava a atenção. E chamaram a atenção deles, falaram, olha, você não pode deixar essa bandeira aí. Mas sobrou essa fotografia.
Alguém foi rápido no gatilho. Não, pelo que eu sei, só tem essa foto. Só tem essa foto. Então que depois ficou uma coisa esquisita, porque o mundo hoje inteiro é contra o nazismo, né? Sim. A maioria, principalmente. Mas aí que eles chamaram a atenção, falaram, melhor vocês tirarem essa bandeira daí, porque a coisa não vai ficar boa. E onde ficava essa sede? Essa sede fica na Rua das Paineiras com a Rio de Janeiro. É uma esquina que tem lá, é a única, o imóvel que é atravessado na esquina. Ele não, o loteamento, quem fez o loteamento lá, mais tarde foi o seu Mário Pozobon. Ele fez tudo dentro da engenharia, tudo retangular e tal, e deixou essa área, que é a área da sede, né? E para tirar qualquer dúvida, o Valdeci mesmo me deu uma pista, com o avô dele trouxe água de lá, ele falava, é aqui nessa baixada, né? Então nós descemos lá para achar e tal. E quando eu achei o loteamento do seu Mário Pozobon, que eu vi a área lá desenhada, né? O mesmo desenho da casa, meio de atravessado no terreno, eu procurei antigos moradores, que falaram que tinha mesmo os resquícios dos alemães lá, né? Tulha, para guardar milho, essas coisas, poço, pocilga, tinha lá. Hoje não tem mais nada. Não tem mais nada. Eu não entrei lá, mas me falaram que não tem mais essa área lá. Até eu pensei, numa determinada hora, que ali podia sair um museu, porque o terreno está lá. A fotografia da casa a gente tem. Reerguer essa casa de madeira e fazer ali um marco da cidade, né? Eu não diria um museu, mas um local onde nós pudéssemos ver, sentir como que era. Como que era antigamente. Né? Casa de pau a pique, banheiro lá fora, né? Exatamente. Com as roupas, ferramentas. Isso. Nós temos algumas coisas da época aí, né? Não precisa ser Podia ser colocado lá, nada muito grande. Mas um marco da cidade, né? Que ali teria um chamamento até turístico. Esse lote, esse terreno, é de alguém, é particular. É particular. É particular. Então, teria que... Ô Diogo, e esse pessoal quando chegou aqui, como é que eles se viravam? Como é que eles moravam? Cada um levantava a sua casa. Porque me parece que eu vi uma vez que aqui foi construído um galpão enorme, que as pessoas ficavam. Isso foi no lançamento da pedra fundamental da cidade aí, né? Do lançamento da cidade. Eles fizeram, acho que chamava bivac, um nome que eles usavam. Eles faziam uma área tipo um barracão, coberto por... Era tecido. Não, tecido branco. Tecido branco. Tem até na fotografia de inauguração da cidade aí. E aquilo lá, para quem não tinha onde ficar, podia ficar pousando por ali, né? Ou ficar abrigado lá, famílias e tal. Foi montado isso na cidade, ali em frente à igreja. Porque também fazer uma casa de pau a pique era 2 palitos, né? Era rapidinho. Eles usaram isso aí. E aqui, quando eles chegaram, os alemães, tinham moradores também que trabalhavam nas fazendas que existia aqui, né? Existia aqui. E alguns deles estão citados aí, que estavam inclusive no dia em que foi conversada essa questão de doação do patrimônio, depois da busca, participaram também da busca do local ideal, né? Que para poder fazer o lançamento da cidade, e inclusive do nome, que ficou encarregado por Sebastião Almeida. Diogo, me fala uma coisa que até hoje isso me pega. Quando o Votuporanga foi fundado, dia 8 de agosto de 1937, já tinha moradores aqui? Já tinham propriedades aqui por perto? Não, existiam as propriedades rurais. Tanto que... Que eram de quê? Tinham comprado de quem? Não era da Theodorville? Não. Não era da Theodorville? A Theodorville veio depois. Mas existia, quando eles compraram aqui, uma chamava Fazenda Votuporanga, outros tinham o nome de Marinheiro de Cima, porque a região era Marinheiro de Cima. Então existia gente morando aqui nas propriedades rurais, que tinham por aqui. Não era muito, mas tinha os moradores. Já tinha moradores aqui? Tinham, como tinha lá na Vila Carvalho, que moravam ali, que recebiam os boiadeiros que vêm, faziam comida, fazia tudo ali. Sim. Bom, aqui depois nós temos coisa que você fala da Segunda Guerra,
que foi que o Brasil entrou e... A Segunda Guerra, o que sobrou para nós é uma história interessante aqui, foi que os japoneses, depois da guerra, eles se dividiram, né? Isso aí, esse movimento teve um nome, tem até um filme sobre isso aí. Por isso que aqui em Votuporanga tem dois clubes japoneses. Era o japonês do sítio, da zona rural, e o japonês da cidade. O japonês de cidade, por ter mais informações, uma vez que os do sítio não podiam ligar o rádio, na época da guerra, para ouvir em japonês, não podia receber jornal, não podia receber nada, né? Era policiado isso aí, eles ficaram sem informação. De repente, com o término da guerra, falaram, olha, o Japão perdeu a guerra. E esse pessoal do sítio falou, não, isso é mentira. O Hirohito não perde guerra de ninguém. O Hirohito não perde, o Hirohito é ganhador. Então, e o japonês do comércio tinha a informação que realmente eles tinham sido vencidos na guerra. E aí dividiu os japoneses... Era o Nipo Brasileiro e o Clube Cerejeiro. E o Clube Cerejeiro, que se dividiram aí. E isso aconteceu no Brasil inteiro. Sim. Teve lugar que teve morte, tudo isso aí. Tem um livro do Fernando Moraes que ele chama Corações Sujos. Isso, Coração Sujo. Ele mora na região de Marília. Na região de Marília, que foi o que teve mais confronto. E São Paulo também, capital, teve mais confronto. Mataram um monte. Mataram alguns japoneses lá, entre eles mesmos, né? Porque eles estavam traindo o Hirohito, que era o imperador. Eles pegavam o jornal, mudavam a manchete para falar que o Japão... E quem falava, não, é mentira, eles iam lá e... Exatamente. Né? Mas você vê, muitos anos, porque tudo que nós vamos contar tem muitos anos para trás, né? Teve um japonês que foi descoberto 40 anos depois da guerra, ele estava escondido ainda. Estava escondido. Porque ele achava que o Japão ia ganhar a guerra. Aí, Votuporanga fundado e tal. Aí, quando o Votuporanga fundou, nós não éramos município. Quem é que... Não tinha prefeito, né? Não tinha prefeito. Era um patrimônio, né? Formou assim uma pequena vila. Só que teve um crescimento vertiginoso. Na época vieram para cá vamos chamar dos bandeirantes que vieram aqui para Votuporanga, que adquiriram terra. Era pessoal empreendedor, né? E a cidade aí tem relato até do Costinha, que era um movimento terrível, de carroça para cima, carroça para baixo, puxando madeira, né? Abrindo poço e levantando casas, né? Umas de pau a pica, algumas de tijolo. Então, Votuporanga teve um crescimento muito grande. E chamou a atenção até do Estado. E o pessoal daqui foi atrás de que aqui virasse um município, né? Então, e comarca, porque nós éramos um município de Itanabi, comarca de Monte Aprazível. Tinha um monte de olaria, né? Muita olaria, porque cada um praticamente fazia a sua olaria particular. E alguns fizeram como negócio a olaria, né? Muita gente mexendo com madeira, né? Tinha serrarias também, que usava-se muita madeira. Muito. Então, o Votuporanga teve um movimento muito grande, até equiparado aí em alguns depoimentos àquele Velho Oeste, quando foi aberto lá nos filmes, né? É gente para lá, gente para cá, rodando. Mas não se fala em muita violência, né? Teve alguns casos, tal, mas teve de morte. Aqui teve 3 delegados de quarteirão, que eles chamavam, delegado, que foram mortos, né? Sim. Mataram 3. Um é o Miguelão, que ficou conhecido também, que foi morto na saída do cinema. E outro foi o Lupo, Nicola Lupo, que foi assassinado também. E teve mais um outro, que eu não lembro o nome agora. Mas isso foi por disputa de posição, de outras coisas. Mas tinha certas violências, certa briga por aí. Então, mas, por exemplo, o Miguelão. Quando o Lindolfo Pellegrini estava aqui conosco, ele me disse o seguinte, que o Miguelão era uma figura maravilhosa, fazia o bem para todo mundo, era um cara... E por isso colocaram ele como delegado calça grande. Tal. Diz que quando ele recebeu esse título, diz que ele se transformou.
Então, entre parênteses, virou autoridade. Virou autoridade. É. Diz que ele batia nas pessoas. Inclusive, diz que a morte dele foi provocada porque ele bateu não sei em quem. O menino No menino, na sorveteria, no circo. no circo. Ele bateu no Ele menino. bateu, depois o pai do menino interferiu no negócio, achou ruim com ele. Ele bateu no pai também e levou ele preso, arrastando ele até na cadeia. A cidade vendo isso aí, né? Porque o circo era ali, mais ou menos onde é o Piconzé, naquela parte de baixo. Ele atravessou por aqui, passou perto do cinema ali também, né? E a cadeia era onde é o INPS, hoje na rua Sim. Santa Catarina. Então ele fez aquele barulhão, levou lá, o cara falou, vou te pegar. Quando o cara saiu, o pai do menino saiu da cadeia, esperou ele, sabia que ele estava no cinema. A hora que ele saiu, matou ele na porta do cinema. Então, e o Nicola também. O Nicola, segundo o neto dele, o Nicola, os caras achavam que o Nicola tinha uma ligação com os alemães, né? Me falaram, uma testemunha da época, me disse o seguinte, que o Nicola Lupo estava ali pra cima do Hotel Vespa, naquele quarteirão ali. Segundo o Nicola, né, ele estava num bar que chama Bar das Marias, não sei, Bar da Maru, vocês estavam num bar conversando. A notícia que chegou para mim, que é do... Qual o nome? Não, Um fotógrafo ali do lado do cinema, quer dizer, estava perto do lugar lá, Sim, que ele estava na oficina dos Bock. sim. Os Bock tinha uma oficina ali. Então estava um japonês Okimoto, de família Okimoto, o Nicola Lupo e os Bock. Né? Eles tinham uma motocicleta, uma boininha, eles trabalhavam, vieram para cá, trazido pelo Manuel Mata, para trabalhar na máquina de cinema. Porque eles sabiam mexer com isso aí, tinha questão do gerador e tal. Então o Manuel Mata trouxe a família Bock para cá, para isso. E alguém que pleiteava até a questão da posição de delegado falou, peraí, tem aí um italiano, né, que era o Lupo, tem o japonês e tem um alemão, que eles achavam que Bock era alemão, mas o Bock era italiano também. Né? E aquilo pegou e matou o Lupo. Deve ter sido aberta uma discussão, alguma coisa lá, né? Mas pelo pessoal da época foi uma coisa premeditada. Ele falou, vou lá, vou matar ele lá, vai sobrar uma vaga. Não, segundo o Nicola, o cara chegou e matou. Então, Foi. Mas então, era é normal na era época, uma né? briga que tem até hoje, né? Bom, e quando é que Votuporanga vira município? Como é que isso... Então, foi a partir de 1945. Saiu um decreto estadual no último dia de 44, né? Mas valendo a partir de 1945. Então, Votuporanga foi elevada para município e comarca. Foi um grande... Foi junto. Município e comarca. Né? Que eles foram elevados. A comarca saiu mais para frente, 13 de junho, por questões burocráticas, né? Que tinha que ter o cartório, tinha que ter uma documentação e tal, para virar comarca. E isso aí, a região era bastante grande também, como era dos outros, né? Nós abrangimos uma boa área aí. E daí para frente a cidade passou a ter delegado de polícia, juiz, promotor, né? Cartório. Então, tanto que naquele obelisco que tem lá na praça, né? Que é uma homenagem aos pioneiros, a primeira discussão nossa foi fazer uma linha de corte. Quem seria pioneiro na cidade? Porque tem muitas formas de pioneiro. Pioneiro da indústria, pioneiro disso, pioneiro daquilo. Então não podia ser isso aí, ali, né? Então foi considerado quem chegou até 45, que não tinha município, não tinha comarca. Tanabi também pouco ligava para Votuporanga nessa época. Porque era uma vilazinha, que era município de Tanabi, a certa distância, para a época era uma distância grande, né? Mas o pessoal aqui se uniu e depois, em 45, chegou a ferrovia, foi uma conquista extraordinária. Em 45 lançaram a pedra fundamental da Santa Casa, né?
com o apoio do prefeito também, que depois foi provedor durante, acho que, 3 mandatos lá. E ele também foi para São Paulo e conseguiu, junto ao Banco do Brasil, que estava em poder das terras daqui, uma doação de uma área para aquela futura Santa Casa. Que era o Vilar Horta. Não, era o João Leite. Porque o Vilar Em Horta 45 era o João Leite. Porque o Vilar Horta ficou pouco tempo. Ele foi nomeado para... Porque ele tinha um cartório em América. Ele era cartorário em América, ele tinha que vir a cavalo de lá para cá, disse que vinha numa mula. Ele vinha numa mula. E ele, como ele era já um oficial, precisava fazer ata, precisava fazer os documentos iniciais e tal, o governo indicou o Vilar Horta como interventor aqui, né, como prefeito nomeado, né. Depois, o Vilar Horta, pelos afazeres que ele tinha em América, ele instalou o município, a prefeitura, e voltou para Américo de Campos. Foi quando foi indicado o João Leite. Quer dizer, o João Leite também veio indicado. Ele não houve eleição para o João Leite no primeiro mandato. Não houve eleição. O João Leite estava aqui na região, ele era um negociante de terra, ele estava... O primeiro lugar que ele veio foi para Pedranópolis, né? Abriu aquela região ali, depois ele veio para cá. Aqui, muito interessante esse pedaço aí. Põe o óculos. Deu água. Aqui é o... Essa aí é a ata de criação da comarca. O que é 1625? Eu vou te explicar aqui. Qual explica aí? Dá uma lida aqui, ó. Quadro de desmembramento territorial, né? Administrativo. Aí Votuporanga fazia parte em 1500, 1625, município... agora entendi. Em 1625 era município de Santana de Paranaíba. Na próxima São Paulo. 1655, Itu. 1784, Piracicaba. 1821, Araraquara. 57, Jaboticabal. 79, Rio Preto. 1906 era Tanabi, depois em 44. Quer dizer, gozado, isso aí dá para a gente entender o tamanho dos municípios, né? O tamanho dos municípios. Aí foi chegando mais próximo daqui, né? Então, Santana do Paranaíba está encostado em São Paulo. Tá. Mas acontece que... Então, o governo fazia esse desmembramento territorial, ele praticamente quase todo ano. Porque criava-se novos municípios, novas comarcas. E assumia aquilo. E assumindo aquilo. Entendi. O que é isso aqui? Colocado à venda o acervo remanescente da empresa Todorville. Não. Quando eles prenderam os bens que ficou no governo, terminada a guerra, no ano de 46, eles puseram à venda aqui as terras da Teodoro Willi para recuperar o dinheiro do navio, aquela história. E foi quando houve a intervenção do capitão Almeida, na época, para que a Companhia Melhoramentos adquirisse essas áreas. Porque quem adquiriu a área como melhoramentos ficou com a responsabilidade de dar as escrituras para quem tinha comprado. E ficou sem por causa da questão da guerra, né? E eles, entre essas áreas, estava aquela área da Santa Casa até na ferrovia, onde eles fizeram beneficiaram aquela região ali também. Porque aí eles deram aquele terreno para Santa Casa, né? O terreno da Santa Casa estava garantido pelo Estado, né? Mas eles tinham que passar a escritura. Na hora de passar a escritura, eles bateram o olho naquilo, acho que era um alqueire e meio, uma casinha na frente, falou, não, esses caras estão grilhando terra aqui, estão querendo tomar terra. E foi a briga que deu com o Gerosa, ele chamando o pessoal da Santa Casa de grileiro, e a Santa Casa chamando ele de estelionatário, porque eles assumiram o compromisso de dar a escritura e não queriam dar. E a Santa Casa já estava funcionando. Já estava funcionando lá. Já tinha lançado a pedra, já estava construindo, né? Já estava em... Ô, Diogo, tem uma coisa, tem uma foto aqui, ó, do Aeroclube. Gozado. Chamava Aeroclube, mas não tinha avião, né? Era um clube social.
né? Diz que... A sede era um clube social. Mas aí, como nós já conversamos da outra vez, mas vamos relatar aqui, por que teria um aeroclube numa cidade de 5 anos, né? Acontece o seguinte, que a gente pesquisando, cortando etapas aí, na época da guerra, nós não tínhamos pilotos, nós brasileiros, não tínhamos pilotos suficientes para patrulhar a nossa área aqui. Então, foi criado um movimento chamado Asas para São Paulo, né? E que prometeram o seguinte: vocês abrem um aeroclube e nós vamos dar um avião. Foi nesse movimento que quem foi o Chateaubriand que ficou, não? O Chateaubriand, Sir Chateaubriand, que encabeçou isso junto com a aeronáutica. Junto com a aeronáutica. Aí fizeram a escola de pilotagem. Sim, aqui. Mas a escola de pilotagem saiu depois de ter o clube aqui, o clube social. É que eles fizeram a sede, né? Fizeram a sede. Fazendo a sede, era o único prédio grande que tinha na cidade, né? Para se fazer uma festa, um baile do Havaí, um jantar, né? Um baile de fim de ano, aniversário da cidade, era feito no aeroporto. Era feito no aeroporto. Ô, Diogo, outra coisa que a gente vive discutindo, quer dizer, o Votuporanga já teve rota de avião aqui, já tinha... Nós tivemos a Real e a VASP, né? Que descia aqui em Votuporanga, até um deles, eu não sei qual, era rumo Cuiabá, né? Tinha a rota, que era uma novidade, chegava o avião e ia todo mundo lá para o campo, né? O que o Rames Cury me disse é que saía de São Paulo e ia até Cuiabá, né? Isso. Aí eu sempre pensei, né? Mas por que parar em Votuporanga, né? Sabe que tinha tanto passageiro e tal? Eu tive uma informação, não sei se é verdade, que era para os aviões abastecer. Também, era porque os aviões não tinham autonomia para sair daqui até lá. Então, já que eles tinham que abastecer, então, porque pegava gente de Minas aqui. Gente... Pegava, ele descia mais em algumas cidades. Ele não descia só aqui. Ele descia, ia pegando, igual jardineiro, né? Ia pegando passageiro. E aí acabou, né? Foi um... E outra coisa, nós temos que lembrar que o aeroclube nosso, que formou como primeiro piloto o irmão do Aguinaldo de Oliveira, né? Tá aí no livro, não consigo guardar todos os nomes que estão aí, hoje ainda é uma escola respeitada em todo o Brasil. Nós temos alunos aqui de diversos estados que vêm formar em Votuporanga como piloto. Não, diz que tem até gente de Manaus. Tem de longe. Diz que o Celso Zanazzi, que estava, acho que ele é o atual presidente, não sei, ou foi presidente. Ele foi presidente. Ele foi presidente. E ele disse que vem muita gente de fora. Tem muita gente de fora. É uma escola respeitada. Ferrovia. Teve o entreveio na ferrovia para chegar aqui em Votuporanga, né? Ela ficou parada e... Ela ficou 12 anos em São José do Rio Preto, a ferrovia. Trouxe o desenvolvimento para Rio Preto. Em Votuporanga ficou 5 anos. Na época que a ferrovia veio e ficou estacionada aqui, é lógico, construindo o restante, mas nesses 5 anos vieram as grandes empresas. A Godoeira, né? A Matarazzo, Anderson Clayton, veio a Dias Martins, que era atacadista, J. Veríssimo, que era atacadista, e veio o Mercadão, por causa da ferrovia, mais para frente um pouco, né? A ferrovia trazia o desenvolvimento, né? E Votuporanga ganhou bastante com ter ficado aqui durante 5 anos, porque daqui saíam os caminhões dessas empresas, trabalhando aí no sertão, né? Que estava se estabelecendo, né? E trazia tudo para cá. Então aqui era o centro comercial da região. Ô, Diogo, tem muita cidade, Rio Preto, por exemplo, a ferrovia passa bem próximo do centro, né? Passava longe. A cidade cresceu e atravessou a ferrovia. Né? Agora, Votuporanga é longe, né? Votuporanga passou longe, nós fomos premiados com isso aí, né? Você veja bem, em Rio Preto, né? Rio Preto teve um crescimento vertiginoso, como toda a cidade de Barretos aconteceu isso, outras cidades aconteceram, né? E tirar a ferrovia é um custo muito alto, então sempre dá uma luta danada da cidade para tirar a ferrovia lá do meio, né?
nós não tivemos ainda esse problema. Nós estamos da linha para baixo, né? Agora já passou. Já tem um viaduto, já tem um loteamento do lado de lá, né? Daqui a pouco vão achar que o trem está perturbando. Então, é como o aeroporto, né? Congonhas, fizeram longe. Hoje Congonhas está cercado de casa. Uma vez eu tive uma discussão, eu morei uma época ali perto de Congonhas, e tinha uns caras, o aeroporto tem que ficar longe da cidade. Então, eu falei, não, mas o aeroporto de Congonhas era longe. Muito longe. A cidade que chegou. Ué. Agora, se você colocar longe, daqui 50 anos vai ficar perto também. É uma coisa muito complicada isso, né? O desenvolvimento da cidade e outra coisa, ele é um chamariz, né? Comercial, tudo. Então, logo que o aeroporto chega, já começa as casas e comércio a ser construído em volta, ao redor. Diogo, muito obrigado mais uma vez. E eu que agradeço você dar esse espaço. E é uma satisfação bater um papo com quem tem interesse também da história, né? É muito bacana. Vai fluindo e a informação passa para muita gente aí que você tem uma audiência muito grande, né? Da outra vez que eu vim aqui, era no começo ainda, todo mundo viu, todo mundo assistiu, em todo lugar que eu ia, as pessoas falavam que tinham me visto aqui, né? Naquela época eu não tinha o livro ainda, ia lançar. Então é uma satisfação muito grande esse espaço aberto por você e quero te cumprimentar por todas as pessoas que você trouxe aqui. Eu acompanho depois, às vezes na internet, às vezes no jornal, né? Porque me interessa muito essa parte da história aí para a gente ir alinhando isso aí, tá? Muito obrigado. Obrigado. E assim nós terminamos mais um Baú de Votu. Hoje nós falamos deste livro, né, que o Diogo lançou, que é um livro realmente bastante importante, que traz aqui a síntese de Votuporanga desde o seu nascimento. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.